Diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Glória a Deus. Para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Em outras traduções vai dizer assim: e o mal que vocês me causaram, Deus transformou em bem. Vou ler mais uma vez. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus, diga comigo, Deus é Deus. Irmãos, é Deus. É Deus. Mas pastor, eu tenho dinheiro. É Deus. Mas pastor, eu sou tão conhecido. É Deus. Mas pastor, todo mundo sabe o meu nome, sabe a minha história. Filho, não se preocupa não. É Deus. Não adianta planejar, arquitetar mal contra a sua vida e contra a minha vida, porque é Deus que vai pegar o mal e transformar em... Diga comigo, é Deus. É Ele. E não é, diga assim, não é porque eu sou bom, mas porque a graça dele me sustenta. Nós vamos continuar. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Amados irmãos e irmã em Cristo, hoje eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês. É uma mensagem de esperança e uma mensagem de consolo. A passagem que nós lemos em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20 ao versículo 21, que fala sobre o propósito de Deus em meio às adversidades. José, esse garoto aqui, que já não é mais garoto, ele era o filho de Jacó, né? Esse filho de Jacó, foi um filho muito querido diante de, se eu não me engano, 12 irmãos, ou era 12 com ele. E Jacó amava muito a José, e por amar muito a José, a Bíblia diz que Jacó prepara uma túnica, é uma roupa da época, muito bonita, muito alinhada, e dá a Jacó, e dá a José. E por dar a José, os seus irmãos criaram um laço de inimizade contra José. Criaram nele uma raiva pelo pai simplesmente amar mais a José, pelo pai demonstrar mais afeto a José. Irmãos, eu não tenho culpa se Deus me ama, eu não tenho culpa se Deus quer me exaltar, eu não tenho culpa se Deus me escolheu, eu não tenho culpa se Deus tem me capacitado. Então não adianta querer criar inimizade, você não está pegando. O que eu quero dizer para a sua vida é que se Deus te escolheu para um propósito, não adianta querer ninguém se juntar um com o outro para querer invalidar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque foi o Pai que escolheu, foi o Pai que presenteou, foi o Pai que deu suporte para que José se destacasse. Ei, deixa eu dizer uma coisa, nós não conseguimos destacar na nossa vida quando o Pai estende as suas mãos e diz: ei filho, é a hora de vencer, é a hora de esclarecer o caminho, é hora de avançar. E eu entendo uma coisa, que todas as vezes que Deus ele prepara alguém, que Deus ele capacita, que Deus ele levanta alguém, também vão existir diante desse levante algumas barreiras para querer nos parar, para querer nos invalidar, para que não alcancemos o propósito de Deus sobre a nossa vida. Mas deixa eu ter uma palavra para o seu coração, fica tranquilo, porque se foi o Pai que está investindo, o Pai sabe aonde você vai chegar. Se foi o Pai que está chamando, que está contemplando, que está dando, o Pai sabe onde você vai chegar. E esse José, quando ele ganha essa túnica, os irmãos ficam com muita raiva dele. A Bíblia vai dizer que Deus agora, escute bem, o primeiro
você quer, não é o que você deseja, porque o sonho a qual José sonha não era o sonho dele, mas o sonho de Deus. Ei, começa a dizer não para as tuas vontades, começa a dizer não para os teus sentimentos, começa a dizer não para os teus desejos, e começa, Catiane, a dizer: ah, Senhor, faz a tua vontade, ah, Senhor, realiza os teus sonhos, ah, Senhor, realiza os teus projetos, os teus planos, os teus propósitos. Oh, decomandai a sunda, decomandai a sunda. Ei, Deus, ele dá um sonho a José. Diga comigo, foi Deus que deu o sonho. Então não adianta querer criticar a qual aquele quem Deus chamou para sonhar, irmãos. Não adianta querer invalidar a qual Deus pôs nele um sentimento, uma vontade de ser obediente ao Pai e dizer não para a circunstância, mas dizer: eu prefiro seguir o propósito de que ficar me lamentando pelas adversidades. E os irmãos de José preparam para ele um plano, que a primeira intenção, Alice, era matar José, primeiro pela roupa que ele tinha ganhado, a túnica, e segundo pelo sonho a qual Deus tinha dado. Ei, quantas vezes não querem nos matar, nos planejam querer nos tirar da trajetória? Mas que culpa eu tenho se o Pai se agradou de mim? Mas que culpa eu tenho se foi o Pai que me escolheu, se foi o Pai que me capacitou, se foi o Pai que abriu a porta, se foi o Pai que me escolheu? Eu não tenho culpa. O que importa é entender que eu vou viver o propósito de Deus. Eu vou viver o propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que eles, em primeiro momento, querem matá-lo. E diz: não, nós vamos matá-lo. Vamos dizer ao nosso pai que um animal selvagem o pegou. Porém, um dos irmãos, com a sensibilidade do Espírito Santo, ele diz: não, vamos jogar ele na cisterna. Ei, aquele a qual Deus tem propósito, escute-me bem, não morre antes que esse propósito se estabeleça. Ainda mais se o que acontece é para que se cumpra o propósito, que se os levantes que se acontecem é para que os propósitos se estabeleçam. Ei, não se preocupa quando a tempestade assolar o teu barco, não se preocupa quando o mar revolto chegar à tua casa, é porque Deus quer se levantar e mostrar para você que ele ainda tem poder e autoridade sobre o vento, sobre a tempestade, e o seu barco chega ao propósito, porque o barco que tem propósito, o barco que tem Jesus não naufraga, o barco que tem propósito, o barco que tem Jesus não vai a pique, porque quando Jesus está no barco, sai da frente Satanás, porque o propósito é alcançado e a glória a Deus é dada. Então, colocam José na cisterna e vai passar algumas pessoas que trabalhavam com a compra e venda de escravos. E eles têm uma ideia de vender José. Diga assim comigo: eles tiveram inveja. Eles planejaram matá-lo. Eles venderam. Está preparado? Não. Está preparado? Você, não, escute, não é para você repetir. Está preparado para viver o propósito? O propósito de Deus sempre vai existir. Alguém que não vá com você, alguém que não se assemelhe com você, alguém que te venda, alguém que tem inveja, mas todo aquele que tem propósito, ainda que os irmãos abandonem, tem um Deus que tem um controle na mão. Tem um Deus que tem um controle. O propósito, escute-me bem, que Deus tinha para a vida de José, envolveu ele ficar separado de sua família, envolveu ele enxergar de perto
irmãos, envolveu nele ser um escravo no Egito. O que é isso, pastor? É Deus me moldando para que eu me encaixe no propósito. É Deus tirando de mim coisas que precisam ser tiradas. É Deus me ensinando a amar. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Se tu pedir a Deus para que dê paciência, Ele vai te dar lutas para que gere em você paciência. Se você pedir a Deus fé, Deus vai colocar na sua vida situações que com os seus olhos você dizia: agora, acabou, já era, mas é não. É Deus aumentando, é Deus moldando a tua fé. Se você pedir a Deus coragem, Deus vai colocar na tua vida Golias para que você enfrenta e diga: eu vou, em nome do Senhor nessa noite. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas o meu Deus, Ele trabalha de diversas formas diferentes. Quando você pede paciência, Deus não chega e dá paciência, não. Deus prepara situações para que você, através dele, consiga gerar paciência. Se você pede a Deus fé, Deus vai gerar circunstâncias, situações que aos olhos humanos você diz: vixe, é melhor chutar o pau da barraca, voltar para o que eu estava fazendo, porque eu sei que daqui não tem mais jeito. Mas não, essa não é o procedimento que Deus quer que você faça, que você siga. Deus quer que você diga para Ele: eu não posso estar vendo hoje, mas eu tenho a certeza que se Deus é na minha vida, amanhã a porta se abre, amanhã Deus salva meu marido, amanhã Deus salva meu filho, amanhã Deus Ele faz. Porque a fé é o vivo fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Glória a Deus. José, filho de Jacó, passou por muitas adversidades em sua vida. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado injustamente e preso. Quando ele é vendido, Alberlândia, a Bíblia diz que José, ele vai parar na casa de Potifar. Diga comigo, Potifar. Potifar era um homem benquisto, um homem respeitado, que tinha autoridade naquela época. E quando José, bonito, aparente, jovem, esforçado, trabalhador, a mulher de Potifar quer ter relações com José. Porém José diz: não, o meu Senhor me permitiu tudo aqui em casa, menos você. E a mulher, por mais de uma vez, decide se deitar com José. José sabe o que faz? Corre. E por correr, a palavra do Senhor nos revela que a mulher de Potifar chega para o mesmo e diz: olha, o servo que tu colocou aqui tentou me seduzir. Olha, ei, está preparado para ouvir levantes, mentiras, que nem você participou, que nem você estava? Está preparado? É o propósito. É o propósito. Ah, eu queria tanto que Deus fizesse. Faz. Mas está preparado, filho? Está preparada, filha? Ser vendido como escravo? Ter os irmãos com inveja? Ter falsa calúnia, dizendo aquilo que você não é, falando aquilo que você não fez, dando testemunho daquilo que você não é? Está preparado? Porque todos aqueles que têm um propósito de Deus vão sempre existir levantes, mas não é para nos derrubar, é para moldar o nosso caráter. Dizer: será que ele está preparado? Será que ela está preparada? Será que eu posso dar a minha bênção? Será que eu posso mudar o quadro da história? Glória a Deus. Ei, sinto muito falar, mas Deus não é igual a mim, a você não, que muitas das vezes o filho só diz e você já dá aquilo que ele quer. Não. Deus, irmãos, Ele nos prepara para nós valorizarmos aquilo que nós recebemos. Do que adianta eu dar um carro desse a um menino de 15 anos? Ele vai se esbagaçar, vai quebrar esse carro, não vai valorizar. Mas se eu fizer ele trabalhar até conquistar o carro, ele vai dizer: não, aqui eu tenho que cuidar. Aqui é diferente, aqui foi suado. Ou seja, muitas das vezes as adversidades vêm à nossa vida para dar sentido ao propósito. Diga comigo, a mensagem é:
Não, tem muita gente que é comigo. A mensagem é o propósito de Deus diante ou em meio às adversidades. E quando José ele foi acusado, preso, mas no final ele foi levado a um lugar de grande autoridade no Egito. Ao final de sua jornada ele pôde olhar, aleluia, para trás e reconhecer que Deus havia transformado o bem que lhe havia sido feito em algo bom. Porque o que acontece? A Bíblia vai dizer que nessa trajetória de José, ter um relacionamento ruim com os irmãos pela inveja da parte dele, ser colocado na cisterna, ser vendido como escravo, indo para a prisão, leva a José a ser governador. Ou seja, o início da trajetória de José não determinou o seu futuro. Começou na cisterna, foi para a prisão, mas parou no palácio, preparou na governança. O que eu quero falar para mim e para você é que não importa o meu começo, é que se eu estou seguindo o propósito de Deus, eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. A Bíblia vai falar que agora José, o escravo, o esquecido pela família, em outro país, porque ele foi deportado para outro país, virou, sabe o que? Governador. Governador. Aí, talvez você olhe para alguém e deseje aquilo que essa pessoa tem, e fique deslumbrado com aquilo que aquela pessoa tem. Diz: eu quero isso para mim, eu também quero isso para mim. Aí eu te pergunto: está preparado para enfrentar o propósito? Quer ser governador, filho? Quer? Está preparado para ser traído pelos irmãos? Está preparado para enfrentar uma cisterna? Está preparado para levantar calúnias? Está preparado para te colocar numa prisão? Porque se tu estiver preparado, Deus também tem preparado para você um palácio. Deus tem preparado para você um anel. Deus tem preparado para você dias de vitória. Ou seja, Deus ele tem propósito, mas diante do propósito sempre vão existir as adversidades. Entenda, os sonhos de Deus não são qualquer sonhos. Nós precisamos estar aptos para recebermos. E aqui eu começo a pregar sobre o primeiro ponto: o plano de Deus em meio às adversidades. Deus ele sempre tem um plano em todas as situações, mesmo nas adversidades dele. Ele trabalha todas as coisas juntas para o bem daqueles que amam. Romanos 8:28. É importante confiar em Deus e buscar a sua vontade, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Deus é soberano em todas as coisas e tem um propósito maior para nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa: sabe por que Deus escolheu a José? Não era simplesmente para que José se tornasse um governador, você sabia? Não era. O propósito de Deus não era para que José tivesse o anel, não era para que José fosse destacado. Às vezes a gente se ilude, né? Quando Deus nos dá um propósito e diz: não, é para que eu apareça, é para que eu seja visto, é para que eu seja notado. Não. O propósito de Deus na vida de José era para que ele, chegando no palácio, tivesse autonomia de dar alimento à sua família quando a fome chegasse em todo mundo. Sabe por quê, Silvio? A Bíblia vai falar que houve um tempo que a fome foi tão grande que todo mundo passou fome, mas Deus já tinha preparado José com grandes grãos, com grandes sementes, para que quando a família dele tivesse com fome, ele pudesse sustentar. Ei, deixa eu dizer uma coisa: o propósito
se lascou, está lá na cisterna, foi preso. Mas olha Deus olhando para frente, eita, lá na frente vai vir uma grande fome. Como é que eu vou alimentar esse povo? Já sei, vai ser um menino que vai passar por todas as necessidades, vai passar por todas as adversidades, mas vai se manter fiel, mas vai se manter firme e vai cumprir o propósito. O propósito da história de José não era para que ele se tornasse governador para aparecer, mas o propósito da vida de José é para que ele sustentasse a descendência a qual Deus escolheu como sua. Não, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes eu digo, Deus me usa. Às vezes eu digo, Deus, olha eu aqui. Mas para qual propósito? Para aparecer? Mas para qual propósito? Para ser visto? Não. O propósito de Deus é muito maior do que nós pensamos. Deus, Ele não nos concede um propósito individual. É coletivo, irmãos. Qual? Agora, se vocês não disserem, eu vou acabar o culto e vamos embora. Qual o propósito de Deus enviar Jesus? É para ele ser. É para ele ser rei. Era para ele ser rei. É para ele ser político. Era para ele ser o quê? Salvador. Um propósito estabelecido na vida de Cristo para que todos fossem beneficiados, irmãos. Esse é o mesmo propósito da vida de José. Ele foi o propósito de Deus exaltar ele para que através dele a graça de Deus se estabelecesse na vida e na família de José. Deus exaltou José, mas para que a sua descendência não passasse pela fome. O plano de Deus em meio à adversidade, irmãos, é nos preparar. O plano de Deus em meio à adversidade é nos fortalecer, Tatiana. Sabe por quê? Eu só me sinto forte após uma queda. Ah não, vamos parafrasear isso aí. Uma criança, para aprender a andar, primeiramente ela tem que engatear. Mete a cabeça, vira ao contrário. Mas vê se desiste, irmãos. Quando ela está dando seus primeiros passos, desequilibra, cai. Para quê? Para gerar estrutura, para se permanecer de pé. E escute, as adversidades, as lágrimas, as dores são para que nós possamos ser moldados para alcançarmos o propósito de Deus. Deus, diga comigo, Deus tem um plano em todas as situações, mesmo nas adversidades. Ei, tem chorado? Não pergunta a Deus o porquê. Mas pastor, o que é que eu digo? Para quê, Senhor? Talvez eu me perguntasse, Senhor, mas e agora? Como é que vai ser toda essa situação? Mas não é o porquê, é para quê? Qual o propósito? Eu preciso entender que eu não ando segundo o que eu penso. Eu não ando segundo o que eu acho. Eu ando por propósito. Diga assim, Deus é especialista para trabalhar em todas as coisas juntos para o bem daquele que ama a Deus. Glória a Deus. A segunda parte dessa mensagem, a primeira é o plano de Deus em meio à adversidade. O plano de Deus em meio à adversidade na vida de, glória a Deus, na vida de José, foi para que ele pudesse ser o provedor da sua família em um tempo de crise. Agora, qual o propósito de Deus? O plano é uma coisa. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Qual foi o plano de Deus? Eu vou dar a ele, fazer com que o pai dele dê uma túnica. Vou
deixar que através da túnica os irmãos tenham inveja, olha o plano. E aí? Ei, está preparado para viver o plano de Deus? Não. Quem aqui se emociona com Jó? Jó, irmãos, ninguém aqui se emociona. Ninguém quer ter tudo em dobro como Jó. Quem quer? Quem quer? Levanta a mão. A Leninha não quer não. Sabe? O propósito de Deus na vida de Jó é para que ele conhecesse mais a Deus. Não pelo que ele ouvia, mas agora é para que os seus olhos vissem. Mas qual foi o plano de Deus? Matar os filhos, tirar os bens, lhe colocar uma enfermidade, os seus amigos dizerem que ele estava pecando. É o plano. Qual foi o plano de Deus para Jesus? Passar por uma cruz, ser chicoteado, ser vendido, ser traído. Mas o propósito de Deus é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus usa nossas adversidades para nos moldar e transformar. José foi moldado por suas adversidades e usado por Deus para salvar muitas vidas do Egito. Deus tem um propósito em cada adversidade que enfrentamos. Ele quer nos transformar e nos fazer mais parecido com Cristo. Se confiamos em Deus e buscamos sua vontade, Ele nos guiará em nossas adversidades. A Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. A Bíblia também diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. A palavra também diz: aleluia, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Também está escrito na palavra: é aqueles que confiam no Senhor, é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O que eu quero fazer com você nessa noite é despertar em você a confiança em Deus diante da tempestade, diante do mundo, diante da porta fechada, diante do desemprego, diante da decepção. Confia em Deus. Confiar em Deus vai além do que os nossos olhos veem e do que os nossos olhos escutam e do que a nossa boca fala. Sabe por quê? Os nossos olhos não são capazes de ver o futuro. Os nossos ouvidos, às vezes, emprestamos a quem não tem nada para falar e nem nos aconselhar. E às vezes a nossa boca fala palavras que, em vez de nos gerar vitória, nos gera tempos para ficarmos andando no deserto até alcançar a vitória. Eu preciso entender que a adversidade é a ferramenta. Como isso é maravilhoso. Diga comigo: a adversidade é uma das ferramentas de Deus para trabalhar o meu caráter. Como assim, pastor? Sabe, às vezes que nós somos aquelas pessoas sanguinárias. Como assim, pastor? Não, comigo é olho por olho, dentro por dentro. Comigo é bateu, levou. Pisou no meu pé, eu piso de volta. Puxou no cabelo, eu puxo. Aí quando você passa a conhecer a Cristo, você diz: Senhor, me molda, Senhor, me transforma. Aí qual é a adversidade que Ele traz para a nossa vida? Coloca alguém que nos pise, alguém que nos humilhe, alguém que faça a gente ficar, sabe? Mas a gente entender: calma, eu confio em Deus, não preciso falar nada nem fazer nada. Deus me justifica. Irmãos, glória a Deus. Deus, Ele sabe como trabalhar. Foi propósito de Deus, Natália, levar o povo para o deserto para que moldasse o seu caráter. Foi
propósito de Deus a baleia comer Jonas, para que mudasse o seu caráter. Foi propósito de Deus Paulo cair do cavalo, para que mudasse o seu caráter. Foi propósito de Deus que Pedro negasse, para que depois Deus mudasse o seu caráter. Ou seja, as adversidades é o campo ao qual Deus tem nos preparado para mudar o nosso caráter. Diga comigo: se eu confiar em Deus e buscar a sua vontade, Ele me guiará na minha adversidade. Você entende o que você acabou de dizer? Se você não entende, eu vou recitar um salmo que todos vocês conhecem. Se um salmo que todo mundo conhece, qual é, Zé? Acertou. Mas falou depois. Qual? Salmo de número 20. Mas a maioria conhece mais o quê? O 23. O Senhor é o quê? E nada deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ei, deixa eu dizer uma coisa: Deus, se nós confiarmos nele, Ele nos fará sermos guiados pelo vale, mas não para morrer, mas para que o nosso caráter seja moldado e para que alcancemos o propósito dele na nossa vida. Ele não se preocupe quando as lágrimas chegarem, não se preocupe quando as portas fecharem, não se preocupe quando os mundos te deixarem, te decepcionarem. Quem sabe é Deus, diante da adversidade, moldando o teu caráter para um propósito maior. Diga assim: Deus sabe trabalhar com pouca ou quase nenhuma ferramenta ou possibilidade de dar certo. Ei, o meu Deus é especialista em trabalhar em coisa que tem 100% de chance de dar errado. Como assim, pastor? Aí Gênesis 1 diz: e Deus criou o céu e a terra. Só que o criou é bará, ou seja, do nada ele criou, não tinha matéria, ou seja, não tem precedência para Deus criar, não tem antecedência para Deus criar. Ele cria. Que olhar para mim e dizer: bicho, não dá para nada, vai ser um maloqueiro, um prostituto, um traficante. Aí o Senhor está dizendo: eu sou os olhos, porque diante do meu vai dar para o que presta, vai crescer, vai prosperar, vai dar certo. Não, eu estou profetizando. Talvez alguém olhar para a tua família e diz: não vai dar certo, não vai crescer, não vai prosperar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que diante dessa adversidade o propósito se estabelece e a tua família vai crescer, vai prosperar, vai dar certo. Deus vai abrir a porta, os sonhos serão realizados. Mas somente para aqueles que confiam em Deus. E qual seria, Natália, a aplicação prática nas nossas vidas? Olhando para a história de José, somos lembrados de que Deus está conosco em meio às nossas próprias adversidades. Devemos confiar nele e buscar a sua vontade. Podemos ter a certeza de que Deus trabalha todas as coisas juntas para o bem daqueles que o amam. Em vez de focarmos nas circunstâncias, devemos buscar o propósito de Deus em meio às adversidades. Irmãos, quando passar por uma luta, não pergunte o porquê, pergunte para quê. Quando passar por uma porta fechada, não pergunte o porquê, pergunte para quê. Ei, deixa eu dizer uma coisa: tudo que sobrevier à sua vida, não pergunte por quê. Diga: Deus, quer que eu aprenda o quê? Quer que eu faça o quê?
Porque na minha vida, ainda quem manda é Deus. Se Deus chegar e me dizer, Alisson, você não vai ser mais o pastor da Sapucaí, eu vou ficar triste, vou chorar. Mas Deus tem os seus propósitos. Se Deus chegar para alguém aqui e fechar a porta de emprego, talvez a gente fique triste e chore. Mas eu preciso entender que Deus tem os seus propósitos. 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 Catiane, pare de viver por necessidade e viva por propósito. Porque quem vive por necessidade, eles olham a circunstância e dizem, vixe, acabou, entrega os pontos, deixa tudo. Mas quem vive por propósito diz, não, isso é só um degrau para eu chegar aonde Deus quer. Isso é só o caminho para Deus me fazer chegar aonde Ele quer. Isso é só a trajetória para que Deus me faça chegar aonde Ele quer. Ei, eu me impressiono com a história de Jó, mas me preocupo com o seu processo. Como assim, pastor? Eu quero tanto de Deus, mas me preocupo com o seu processo. O seu processo, irmãos, é dolorido. Gera em nós mágoas. Como assim, pastor? Da parte de Deus? Não. É porque diante do propósito, no processo, nós passamos a confiar em pessoas que Deus usa elas para que possamos ser decepcionados. Mas o interessante é que, e aqui eu quero finalizar, que já são 9 horas, é que José, Silvio, foi traído, foi vendido, foi escravo, Natália, ficou distante do seu pai que amava. Já pensou você viver os seus dias sem o seu avô? Se você conheceu ele, viu a importância, mas viver sem ele, sabendo que ele tem vida, mas não poder voltar lá, não poder abraçá-lo. Mas sabe qual é a reação de José? Futuramente, ao encontrar com seus irmãos, não foi desprezar, não foi querer aniquilar, mas foi perdoar e entender, meus irmãos, eu passei tudo isso pelo propósito de Deus, para alimentar todos vocês. Ei, perdoe. Para que você chegue ao propósito. Irmãos, Deus, Ele trabalha de diversas formas. Ele pode usar a natureza, Ele pode usar pessoas, Ele pode usar circunstâncias, filhos, parentes. Mas o que cabe a gente é não ficar com raiva dessas pessoas a quem Deus usa. É entender, opa, isso é um propósito. Como assim? Já pensou, Silvio? Se eu fico com raiva do meu pai, por na minha adolescência me chamar de maloqueiro, eu estudava assim, meu maloqueiro não faz nada. Você é um maloqueiro direto. E as palavras que ele usou foi combustão, foi um estilingue que me impulsionou a procurar um emprego e hoje ser o trabalhador que eu sou. Aí já pensou se hoje eu chego pro meu pai e assim, pai, não quero mais falar com o senhor. Por quê? Porque lá atrás o senhor me chamou de maloqueiro e olha que eu me tornei. Mas essa não é a mensagem. A mensagem é, pai, muito obrigado pelas suas palavras, porque através dela eu cheguei num propósito que o senhor queria. O propósito do meu pai naquelas palavras não era me machucar, mas era para que eu me tornasse um homem. Porém o processo dói, ouvir isso dói, de quem você ama. Mas qual é o propósito? Se tornar homem. Ei, as pessoas a qual estão ao seu redor talvez sejam usadas por Deus como um processo para que você alcance o propósito. Mas pastor, meu marido, mas pastor, bebe tanto. É o processo. Para quê? Chegar em um propósito. Qual? Só Deus sabe. Talvez, Natália, nem José
ao decorrer de sua caminhada, entendeu qual era o propósito, mas ao final ele percebe que o propósito não era dele se destacar, era de ele alimentar a sua descendência. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?